Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Mentira, não deu nem tempo, já achou? Então você é um Usain Bolt da Bíblia. É Usain Bolt. Negão corre, hein? Meu Deus do céu. É 2:18, uma mensagem bem light. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu labor. Desculpa, gente, está pegando. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, a igreja, não quis se arrepender do seu pecado. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Peço ao Espírito Santo que Ele fale dentro do seu coração, dentro do teu ser. Peça ao Espírito Santo que faça uma transformação profunda na sua vida, na vida de cada um de nós, que precisamos sermos sempre avaliados, tocados, checados e transformados por Deus. Pai, nós entregamos o nosso coração e o nosso ser à ministração da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, que a Tua voz seja clara, seja nítida, seja forte, seja intensa no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos o propósito que Tu tens para a nossa igreja e para a minha vida. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma igreja tolerante ao pecado. Essa é uma carta endereçada a uma igreja na cidade de Tiatira, uma pequena cidade da Ásia, situada a sudeste de Pérgamo. Ela era uma cidade num vale bem espaçoso. Tiatira foi marcada por uma indústria artesanal e um comércio bastante diversificado e muito próspero. E nesse comércio estavam padeiros, pintores, curtidores, oleiros, trabalhadores, têxteis, enfim,
era uma cidade muito próspera. E nela tinha uma igreja amada por Deus, que vocês vão ver no decorrer da mensagem as virtudes dessa igreja. Mas ela tinha um problema sério, ela tinha tolerância com o pecado. Mas a carta começa mostrando algumas verdades sobre Cristo, sobre as coisas do reino de Deus. Ele começa dizendo: estas coisas diz aquele que tem olhos como chama de fogo. Diga amém, irmãos. Isso indica que Jesus tem total conhecimento da nossa vida. Os olhos de Jesus enxergam todas as coisas. Esses olhos de Cristo percebem as coisas mais obscuras da nossa vida. Mas não somente isso, ele se apresenta como tendo pés semelhantes ao bronze polido. Isso fala de quê? Estas palavras indicam que Cristo estava disposto a esmagar o mal que se encontrava na igreja de Tiatira, como também em qualquer igreja. Tiatira era tolerante com o pecado, mas Jesus não. Ele vê todas as coisas e tem os pés como bronze polido, e está disposto a esmagar o pecado da sua igreja, mas jamais esmagar o pecador da sua igreja. Porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. É claro que quando Deus age para esmagar o pecado, isso nos atinge, isso nos fere, isso nos faz sentir dores, mas tudo isso é o caminho de Deus para a nossa restauração espiritual. Aí ele começa a elogiar a igreja: conheço as tuas obras, conheço o teu amor. A igreja de Tiatira era uma igreja apaixonada, amava a Deus, amava o reino, amava as almas. Tinha um trabalho social na igreja de Tiatira maravilhoso. Ela amava os pobres, e tudo isso Cristo estava vendo. E diz também: conheça a tua fé. Era uma igreja fervorosa, firme, onde aconteciam sinais e prodígios, porque era uma igreja com muita fé. As pessoas eram abençoadas, as bênçãos se manifestavam, a vida das pessoas eram transformadas. Ele também diz: conheço o teu serviço. Era uma igreja que pouco tinha bebelor de igreja. Os seus membros eram ativos, os seus membros colocavam as mãos na massa para fazer a igreja avançar e crescer. Também era uma igreja de perseverança. Os seus membros aguentavam os momentos adversos e complicados na vida cristã que todos nós passamos. Como Paulo disse em sua carta: estou atribulado, mas não estou derrotado. Era uma igreja perseverante. Também era uma igreja, diz o texto, que as últimas obras eram mais numerosas do que a primeira, isto é, no fazer para Deus, era uma igreja que continuava avançando. Parece uma igreja que conheço, que tem amor, que tem fé, que tem serviço, que persevera e a cada dia avança na conquista das almas, no projeto de Deus. Só que essa igreja, apesar de todas essas qualidades, apesar de tantas realizações, de tantas respostas de Deus, ela tinha um problema.
ela era tolerante com o pecado. E ser tolerante com o pecado é não resolver a questão do pecado. É tentar conviver, mesmo envolvido, com o amor, com o serviço, com a fé, avançando em obras, mesmo estando envolvido no processo do crescimento do reino de Deus. A igreja de Tiatira tolerava o pecado. E quando eu falo igreja, pelo amor de Deus, não olhe para o prédio, não olhe no geral. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos todos nós. Então ouça essa palavra, não olhando de uma forma muito abrangente. O Espírito Santo está falando com você e comigo. Nós somos a sua igreja. E nós não podemos tolerar na nossa vida o que Tiatira tolerava. E qual era o pecado que a igreja de Tiatira tolerava? Era o espírito de Jezabel, muito presente na igreja. Para quem não sabe, Jezabel foi a mulher do rei Acabe, o rei de Israel. E esse espírito de Jezabel está presente no meio da igreja. Apesar de ter o nome feminino, mas esse é um espírito que usa tanto homens como mulheres de Deus. É um espírito que não incorpora no cristão, mas é um espírito que influencia a cometer o erro e o pecado. Simbolicamente, Jesus estava se referindo à mulher de Acabe, a Jezabel. E esse espírito de Jezabel, diz o texto, que ela faz cair a obra de Deus. Ela faz derrubar o mover de Deus. E o que é que contém esse espírito de Jezabel? Estude a vida dela. Leia em casa, em 1 Reis, a história dessa mulher que casou com o rei Acabe. Como ela agia, como ela pensava, como ela tratava as coisas, para ver se nós de alguma forma estamos envolvidos nisso. Eu vou dizer algumas coisas que estão presentes dentro desse espírito de Jezabel, que eu e você temos que urgentemente avaliarmos a nossa vida. E se depois dessa reunião você enxergar alguma marca do espírito de Jezabel na sua vida e eu na minha, que saiamos daqui libertos e transformados pelo poder do Espírito Santo. Quais são as marcas do espírito de Jezabel? Primeiro, é um espírito independente. Essa mulher, leia a vida dela. Ela era independente, não se deixava liderar, ninguém podia falar nada na vida dela, e isso a tornava uma mulher extremamente, adoecidamente independente, que não precisava de ninguém. E quando esse espírito entra na igreja, a igreja começa a ser atingida de uma forma que, se esse espírito não sair, isso vai gerar desunião, vai tirar o mover de Deus da nossa igreja. Na prática, são pessoas ilideráveis, que não se deixam liderar. Entra na igreja e o diácono diz: por favor, sente. Ela não se rende à orientação do obreiro do Senhor. É independente, não quer ouvir ninguém. Chega no estacionamento, a mesma coisa. Não segue a orientação dos obreiros da casa de Deus, instituído pela igreja e pelo poder de Deus. Não se rendem, são independentes, não ouvem.